Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui com um episódio do podcast da Estúdio. Meu nome é Vanessa Gaspari, sou terapeuta ocupacional e hoje a gente conseguiu, trazer como convidada a doutora Tarine, fisioterapeuta, microfisioterapeuta, que é um tema que a gente é apaixonado, que a gente tenta explicar para as mães, mas nada melhor do que ela mesma entrar em todos os detalhes aqui, porque a gente sabe a importância, mas a gente sabe que muitas pessoas têm dúvida, a gente vê, no nosso nicho ali o quanto as pessoas têm de questionamento, mas primeiro quero agradecer a sua presença, agradecer por ter aceito o nosso convite. Eu já falei para ela que vários outros momentos vão vir, que conversas como essa vão se estender ainda. Eu quero que ela se apresente e depois a gente vai fazer várias perguntinhas aqui para a gente descobrir esse universo da micro. Olá, eu sou a Tarine Marati, minha formação é em fisioterapia e eu que agradeço o convite por estar aqui e poder falar um pouquinho para vocês sobre a microfisioterapia, essa técnica que eu atuo já tem um tempo e que eu sou apaixonada e que vem mudando tantas vidas de pacientes e inclusive mudou a minha. Isso é muito legal, porque assim, quando eu conheci e ouvi falar de você, são profissionais que trabalham com a gente, e falaram assim, você precisa conversar com ela porque ela é apaixonada pela micro. Ela fala, mas eu falei, é isso mesmo, a gente precisa de alguém que consiga passar essa paixão. E como foi que começou isso? Você como fisioterapeuta conheceu a micro, quis fazer essa formação, como que foi? Eu falo que a microfisioterapia, ela mudou não só a minha vida profissional, mas a minha vida como Tarine. Eu sou formada em estética fazem 12 anos. E eu passei por um momento de frustração dentro da profissão e eu resolvi fazer a fisioterapia para abrir o leque dentro da dermatofuncional. Só que quando eu entrei na fisioterapia, eu vi que a dermato não era mais para mim. E que ali... Queria mais. E ali algo mudou dentro de mim completamente já com a fisioterapia. Só que eu passei por várias áreas, traumato-ortopedia, neuro... Mas parece que sempre faltava alguma coisa. Eu me formei e após a minha formação, eu entrei direto na ortopedia, trabalhei com pilates, atendi ainda algumas coisas da parte da dermatofuncional, mas eu passei por um momento muito difícil na minha vida pessoal e foi aonde eu já tinha ouvido falar sobre a microfisioterapia em uma palestra, acho que no último ano da faculdade, e ali eu já me apaixonei. Mas era inacessível o valor da formação. E nesse momento muito difícil da minha vida, foi uma virada de chave. Porque eu precisava me encontrar. Porque eu fazia muitos cursos, eu tinha muita coisa. Mas tudo que eu começava, eu terminava. Mas é como se nada fluísse, nada fosse pra frente. E eu decidi, eu falei, olha, é o último curso que eu vou fazer. Eu vou me dedicar inteiramente e eu preciso tomar um rumo na minha vida, algo que me preencha. Que me mova com paixão. Exatamente. E a fisioterapia já tinha feito isso, me encantado. E aí eu fui pro curso de microfisioterapia, para a primeira formação, a básica, que é 1 semana de curso. É muito intenso, é muito intensivo. E lá, por vezes, eu me questionei, o que eu tô fazendo aqui? Porque todo mundo fala que não é nada simples, nada fácil. É muito complexo, é muita estrutura fisiológica, é muita parte celular, embriologia. E por vezes eu falava assim, não, eu não vou dar conta. Olhava, virava as páginas assim da apostila. O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui, exatamente. Só que pra mim, a primeira semana de formação foi bem mais uma cura interna, foi bem mais um tratamento pra mim do que realmente uma formação. Quando nós fazíamos, na época que eu fiz, então a gente fazia a primeira semana de formação, você precisava exercer a técnica ali por um tempo, não podia cobrar, então a gente tinha que treinar mesmo a percepção, o toque, para depois voltar para o segundo módulo. E foi. Eu cheguei e... Não deixou ninguém em paz, vem aqui. Não, tia, avó, e assim, o que ela tá fazendo? O que é isso, Ninguém entende, Porque realmente eu falo que ninguém... muito sutil, ninguém entende uma sessão de microfisioterapia até fazer. E foi aí que, com 1 semana que eu tinha retornado do curso, a minha vida deu uma virada assim de 360, que eu falei, e agora, para onde eu vou? Tudo que estava bagunçado, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, começou a se encaixar.
E eu vi que muitas coisas na minha vida, elas não seguiam, não é porque eu não tinha determinação ou eu não tinha dedicação, mas porque traumas e conflitos, não só, né, da minha fase adulta ali, estava refletindo, mas muitas coisas que eu trazia da infância, da adolescência, estava refletindo na minha vida como adulta. Porque a gente não tem essa consciência, Não, né? não tem. E que fique claro assim, eu falo muitas vezes para as mães quando elas vão, e eu coloco até porque depois a gente vai falar, é uma sessão muito sutil, com toques, enfim, tem uma entrevista maravilhosa com mil detalhes, né? Mas eu falo, mãe, tem que ir, ou para quem a gente conhece, desprovido de qualquer preconceito, acredite. Porque Sim. é algo tão superficial, né, no toque, na forma que se faz, porque a gente fala fisioterapia, né, aquela coisa do toque, né, do exercício, Isso. do laser, do choquinho, né? E ali não, é uma conversa, uma anamnese muito completa, né, e são Sim. toques, e são coisas que eu ainda brinco, falo, não tem nada de holístico, não é. É neurociências pura, é física quântica pura, Exatamente. é estudar demais, né? Exatamente. Eu acho que hoje essa ideia que a gente tem, que por isso que eu falei que não tem como ser um episódio só, é entender toda essa, né, o começo da micro para vocês entenderem o que a gente tem por trás de tudo isso, Exatamente. né? E hoje, quando a gente fala disso, assim, da fisioterapia tradicional e da micro, é uma diferença gritante, por isso que, assim, até tinha que ter outro nome, eu falo, porque, assim, por isso que confunde tanto as pessoas, né? É porque microfisioterapia vem do microtoque, né? Desse toque sutil. Então, são micropontos, micropalpações. E a fisioterapia, porque é uma técnica que somente fisioterapeuta pode realizar, e acaba se tornando uma terapia. Então, fisioterapia, né? A gente tem o movimento, tem o toque, mas também tem a terapia, porque vai além. E uma coisa que eu gosto, Vanessa, de falar muito e trazer muito, principalmente para os nossos colegas de profissão, é que a microfisioterapia, ela não veio para substituir a fisioterapia. Não, ela não substitui nada. Absolutamente. Mas ela soma com todas. Exato. E toda aí, certeza. Às vezes a gente vê um colega de profissão, ao invés de agregar, né, isso no tratamento, não, porque isso não existe, porque, né, não tem esse perfil da fisioterapia, mas a importância da microfisioterapia dentro de um tratamento de fisioterapia é espetacular, não, porque na a visão... na TO, na fono, a gente entende que, assim, você trata o indivíduo como um todo. São questões muito importantes. Então, fazendo um parênteses aqui, que a gente vai retomar um pouco esses pontos, mas às vezes a gente tem criança que passa por uma internação. Ela está indo super bem nas terapias. Sim. Nós temos muito bebês, crianças menores. Então, às vezes, ela volta desse momento, quando você vai pegar para levar para atendimento, a criança está mais manhosa, está receosa, e está chorona, e você fala, nossa, mas conhece a gente desde pequenininho e não quer fazer. Só que são traumas que estão ali. E é interessante ver assim, mãe, pelo amor de Deus, vão na micro. E às vezes, assim, faz a micro só com a mãe, nem faz com a criança, passou, a criança chega rindo, feliz e contente. Porque essa relação pai, mãe e filho é gigante, não tem como não ser, né? E olha o que essas questões impactam, né? Então, tudo vai envolver dentro dessa terapia na evolução desse paciente. A micro nos ajuda muito nisso, né? Sim, e isso que você trouxe da questão, né, dos pais, por que isso é muito importante? Porque essa é a base da microfisioterapia. A microfisioterapia, né, já antecipando uma das nossas perguntas, que é a base dela, da onde ela vem, a microfisioterapia, a base dela é embriologia. É célula, nós somos genética, né? Nós somos a constituição celular dos nossos pais. Então, quem nós somos? Nós somos nossas gerações. Porque a micro é holística? Não, porque nós somos formação tecidual. Eu não consigo, né, me constituir se eu não tiver a célula dos meus pais. E é o meu gene. Embriologia, filogênese, ontogenia, muita anatomia. Nós estudamos dentro da nossa base da microfisioterapia, o primeiro módulo, né, que é o que a gente chama de base celular, toda aquela parte da biologia, né, que nós profissionais da saúde queremos sair correndo na primeira semana de aula na faculdade, né, toda aquela parte da biologia nós estudamos na micro, formação tecidual, a parte de toda, desde a formação, da pré-concepção, os tecidos que estão sendo formados, a composição celular, o porquê que determinada situação que acontece lá nas primeiras semanas de gestação daquela mãe interfere diretamente
né, em algo, não é por um acaso, é porque ali naquele momento tem um tecido sendo formado. Então nós não estamos falando da microfisioterapia como algo que simplesmente é uma técnica que a gente toca e a gente adivinha. Não, o corpo está ali respondendo, o corpo está vibrando, sinais, né? Ele dá sinais o tempo todo. Foi-se muito estudado a anatomia, a embriologia, o porquê da constituição celular, o que os traumas, né, os conflitos físicos, emocionais, tóxicos, pode refletir nos nossos tecidos. Então, quando o nosso corpo vem com um sintoma, essa criança que precisou passar por uma internação e era um perfil de criança e ela volta totalmente diferente, quantos traumas ela passou ali? Ela teve um trauma tóxico na internação porque ela teve uma medicação, uma substância no organismo. Ela teve um trauma emocional porque é um ambiente de medo, ela não sabe o que vai acontecer com ela. E ela teve também um trauma físico, punção na veia, tomar medicação, e dor. E a mãe com aquela sensação de o que vai acontecer, Exato. A perda do meu filho. Exato, e a mãe, inconscientemente, com o medo e a insegurança que ela está passando naquele momento, a criança está com medo também. A mãe é o porto, né? O porto seguro, o cuidado. E a mãe está com medo, a criança vai ter também. Então é por isso que essa criança, ela volta acuada, ela volta insegura, ela volta com medo, porque aquele conflito, né, aquele evento inesperado, que é o que causa os traumas, os eventos inesperados, para ela foi uma situação muito traumática. E o medo vem porque eu não quero passar por aquilo novamente. Você vê esse ponto, para nós, falando das TOs, né, a gente tem essa base da neurociência, a gente que trabalha com bebê e com criança, para a gente tem um olhar muito forte de perguntar para a mãe, dentro da integração sensorial, enfim, numa anamnese que a gente faça com os bebês de todo o desenvolvimento, muito da gestação. Sim. Como foi a gestação? Você teve algum trauma? Teve alguma situação? A gente pergunta muito isso. E na clínica a gente acabou incorporando isso com todo mundo, né? Então, sim, a gente fala na anamnese, perguntem porque tem muitas coisas que vocês vão perceber que tem uma ligação muito forte. Sim. Então, pra gente que recebe muito bebê, né, mães de bebês prematuros, a mãe entrou, a gente fez a anamnese, falou, você conhece a micro? E é justamente por isso, porque a mãe de um prematuro, ela já tem uma situação super complexa ali, né? O meu bebê veio antes do esperado, já me causa, né? Algumas mães, durante a gestação, já têm essa insegurança de que meu filho pode ser que nasça antes, ou quando eu tenho um diagnóstico no meio do caminho. Exato. Então, tudo isso vai fazer diferença nesse processo depois, e nessa alta. Então, é uma das coisas que a gente fala, e hoje eu acho que essas suas falas, né, esses esclarecimentos são muito importantes para ajudá-las também a entender a importância disso e a importância de agregar, né, nessa saúde física e mental delas. Sim, claro. E o quanto isso reflete para essa criança, né? Muito. E é algo que muitas vezes eu até puxo um pouquinho a mãe, sabe? Mãezinha, a gente já tratou o seu filho, ele tá bem, ele tá evoluindo na parte cognitiva, na parte motora, vamos cuidar de você um pouquinho? E aí é onde a mãe olha e fala assim, eu dou conta de tudo. Não, mãe, você não tá dando conta. Você também precisa ser cuidada. E o que eu gosto muito de levar na micro, para essas mães, é exatamente isso. Aqui é você. Você não vai precisar sair daqui. Momento. Exato. E ter que fazer nada além do que o seu corpo vai fazer. Porque quando você vem aberta para a sessão, o teu corpo ele vem pronto para a sessão, ele já tá, a hora que você chega, ele já tá entendendo todo o estímulo e ele já tá pronto para resolver. E quem resolve dentro de uma sessão de micro é o corpo. Não é essa mãe, ela vai chegar. Então vamos pensar que a gente está falando de mãe porque é o nosso nicho, né? Mas independente disso, o seu paciente, ele vai chegar e você vai fazer uma anamnese com ele, perguntar 1000 coisas, né? Que a gente sabe, quem já faz, sabe. E depois essa paciente vai deitar numa maca. Explica para o pessoal como que você faz esse processo para eles entenderem. Explico. A primeira coisa que eu digo, que eu gosto de acolher o meu paciente. Eu não simplesmente recebo um paciente na clínica, eu acolho. Porque se um paciente vem para mim para microfisioterapia, a partir do momento que ele procura, ele pode talvez não saber o porquê, uma curiosidade, mas ele sabe que ele precisa e que tem algo dentro dele que está interferindo na vida. Então, eu recebo o meu paciente, a gente faz uma anamnese, né? Eu faço uma anamnese, eu deixo o paciente trazer para mim aquilo que está incomodando. A única coisa que eu não peço
e que nós não fazemos na anamnese é contar a história. Né? Então, eu vou perguntar a sua queixa principal. Vanessa, o que te traz na micro? Né? Faço algumas perguntas específicas para eu te conhecer. O que te traz aqui? O que está te incomodando? Por que você buscou a micro? Qual o seu sintoma? Mas não me conte histórias. Por exemplo, em 2022 aconteceu isso. Não. Não precisa. Não precisa. Por quê? É isso que o seu corpo vai me deixar chegar. É aí que o seu corpo vai me responder. Então, após, né, essa conversa, esse conhecimento profissional-paciente, nós vamos para a maca e aí é onde realmente a sessão acontece. Através de toques sutis na pele, porque é através da epiderme-derme. Então, se eu forçar, igual é, né, na fisioterapia, liberação e exercícios, eu não vou conseguir atingir a vibração celular, não vou conseguir atingir o tecido que eu preciso avaliar para ver se tem uma cicatriz, né, naquela célula ou não. Porque a cicatriz é o trauma, é o bloqueio, é uma restrição. Então, através desse toque sutil, eu consigo identificar se ali há uma cicatriz. Mas espera aí, Tarine, eu vim porque eu tô com dor de estômago e você tá com a mão na minha cabeça. Como isso, né? Nem tudo que o meu corpo responde naquele órgão é resultado daquele órgão em si. Ou de um momento específico. Ou de um momento específico. Então, quando a minha paciente ela deita na maca, eu sempre explico. Nós vamos, claro, dar uma importância para o teu sintoma, dar uma importância para aquilo que você me buscou, mas esteja aberta para o teu corpo encontrar a base de tudo isso. Porque o sintoma que você traz na sessão, imagina que é só a pontinha do iceberg, né? Quando um iceberg desmorona, aonde você vê? O que está em cima da água. O que você traz para mim na sessão é aquilo ali, é o que está desmoronando. Mas entende que a rachadura, né, a causa para o iceberg desmoronar, tá lá embaixo. E eu preciso tá lá investigar no fundo, bem. onde ninguém tá vendo. Então, talvez aquele sintoma que você traga na sessão, ele não tá ali. Ele tá só desmoronando. Eu preciso avaliar a base. Então, eu preciso falar para o meu paciente, olha, nós vamos investigar todas as fases da sua vida, se é um paciente adulto, né? Nós vamos lá para a gestação. Então, eu vou investigar no seu corpo se temos conflitos pré-concepção, gestação, né, vida fetal, nascimento, primeira infância, segunda infância, adolescência e vida adulta. Mas você faz isso numa sessão só? Numa sessão só, a gente consegue, tá? Ter a percepção geral. Ter a percepção geral. Hoje eu, Tarine, como profissional. Cada profissional divide o tratamento e as sessões de uma forma diferente. Eu, com praticamente 7 anos de experiência na área, hoje eu direcionei, né, o meu tratamento e as minhas sessões da forma que eu venho vendo que é onde dá resultado. Então, na primeira sessão, vamos para a base. Vamos entender a causa de tudo isso. Teu corpo não sabe o que vai acontecer. A gente precisa dar um estímulo para ele. E também vou para pontos específicos para diminuir os seus sintomas. Então, você vai sair dali com o entendimento de onde vem todos esses sintomas e uma tranquilidade de que aquilo que você chegou, né, se queixando, o motivo para busca... algo agudo, mas o crônico Exato. vai ser tratado. Exato. Nos longos, né, 40 dias após a sessão. Que eu falo assim para as minhas pacientes, olha, você está indo embora. Agora a microfisioterapia vai realmente começar. Isso que é legal de pontuar, porque assim, na fisioterapia tradicional, terapia ocupacional, enfim, na reabilitação, né, nos tratamentos convencionais dentro da nossa área, a gente retoma toda semana, a gente vai 2 vezes na semana, né? Na microfisioterapia não é assim. Exatamente. A gente vai lá, né, e aí a gente faz uma sessão e vai voltar daí 40 dias. Isso. Né? Por mais que as pacientes queiram, né? Porque assim, tem pacientes... Já deu a minha época de voltar? Com 15 dias a paciente, mas o que eu vou fazer semana que vem? Eu quero vir pra micro de novo. E não, o nosso corpo, ele precisa de um tempo para interpretar todos os estímulos dados, né? Durante a sessão.
Então, como qualquer célula do nosso corpo, e eu dou o exemplo das células da pele, né? Nós temos aí um período de 21 a 28 dias para regeneração celular. Então, isso também é com as células dos nossos órgãos, dos nossos tecidos. Então, se eu dei um estímulo na sua célula hoje, daqui uma semana, daqui 15 dias, o seu corpo ainda está reagindo. O seu corpo ainda está respondendo. E aí, Vanessa, é onde entra a fisioterapia. É onde entra os outros tratamentos. Por quê? Você chega para mim com um caso de fibromialgia. Vou dar o exemplo que é algo que eu atendo muito. E aí a paciente faz a sessão de micro. E aí ela sabe que ela tem um processo aí de 40 dias que ela não vai poder voltar para micro. E agora, nesses 40 dias? Aí ela precisa de algo concreto também para dar suporte. Aí, né? vamos lá. Vamos colocar junto uma auriculoterapia, uma sessão de liberação, ou uma drenagem, que é algo que ela se sente bem. Vamos fazer um laser, uma estimulação, né, elétrica. Então, é nesse período que associa os outros tratamentos. Então, a fisioterapia, ela não é deixada de lado junto com a micro. Pelo contrário, eu tenho pacientes de casos, né, de muita dor que conciliam perfeitamente. Faz a micro, vem para uma sessão de físio, volta para micro, e nós vamos tendo um resultado incrível, porque nós estamos tratando o paciente como um todo. E a hora que a gente pensa no tratamento como um todo, e a grande dúvida também é assim, a gente tem alta, né? Então, a gente teve alta da fisioterapia, então assim, operei o ombro, vou fazer fisioterapia, tem alta. Mas e na micro, como a gente faz esse processo? A gente vai, às vezes com uma queixa específica, que você falou, aí a gente descobre outras coisas e vamos ajudar esse indivíduo em tudo que a gente puder, mas como é que a gente vai organizar esse caminho? Sim. O que eu gosto muito da microfisioterapia é que ela deixa o paciente muito livre. Então não é algo que você precisa, né, estar ali toda semana, 2 vezes na semana, naquele compromisso. Então a microfisioterapia nem trabalha com alta mais. No começo, lá quando eu fiz, a gente até alinhava. Mas hoje a gente não trabalha com alta. O tratamento que eu proponho para os meus pacientes são 3 sessões. Uma sessão a cada 40 dias. Quando o meu paciente ele volta para a 3ª sessão, eu avalio e eu pergunto para o corpo daqui quanto tempo o corpo quer voltar. E a gente dá essa direção mesmo para o corpo. Geralmente, eu peço para a paciente, após a 3ª sessão, voltar para mim com 3, 4 meses. Após essa sessão, volta quando você sentir necessidade. Porque é incrível, o corpo pede. Parece que eu tô estranha, parece que eu não tô muito legal. Aconteceu alguma coisa no meio do caminho e eu achei que consegui lidar super bem. Exatamente. Ou aconteceu, isso eu falo. Quando o seu corpo sentir necessidade, ou quando você passar por uma situação que você sente que sozinha você não vai conseguir passar por ela, uma perda, um diagnóstico, qualquer situação que você sente, mas o corpo sente. Você recebe uma notícia, é o tempo de você absorver e você para e pensa assim, eu preciso de uma micro. Então a micro não é um tratamento que precisa de começo, meio e fim. Você fica muito aberto para voltar quando quiser. A única coisa que eu explico para as pacientes é que antes de 30 dias nós não podemos fazer outra sessão. O que eu acho que é importante reforçar aqui, né, a gente colocou muito, é uma questão muito técnica, é uma questão muito embasada cientificamente. Totalmente. Né, não é nada holístico, novamente reforçando isso. E eu falo por quê? Porque eu já fiz, e por mais que eu saiba, né, e por ser da área e ter a consciência disso, é interessante, a hora que você vai, né, da maneira como você está colocando, né, e quem nunca fez, a hora que são feitos toques, fala assim, gente, é aquilo, tem que ter muita percepção, tem que ter estudado muito, tem que ter essa sensibilidade, tem que ser muito focado, né? E às vezes esse paciente vai ouvir algumas coisas, como no meu caso, quando eu vi, a sua mãe, você estava com 6 meses de gestação, falando, meu Deus do céu, não sei o que minha mãe falou, eu vou acreditar, e o que você falou, eu vou acreditar. Sim. Porque assim, é muito isso, e a gente vê a diferença. E novamente, hoje a gente vê muito um intestino inflamado, que ele interfere na saúde das nossas crianças como um todo, nas nossas saúde, né? Então, assim, questões de inflamação de um intestino, um atraso de fala, dores musculares, dores de articulação. Então, a gente sabe que esse nosso corpo, ele não é pontual, ele não responde, né, por algo em determinado lugar. Exato. Né?
Então, é da mesma maneira, né? O que a gente está colocando aqui hoje é que a gente tem outras queixas que vêm de outros lugares, né? Que refletem situações do nosso dia a dia, que não adianta a gente achar que tem uma causa só, Sim. né? E ser tratada de uma maneira só. Sim. Né? E se a gente hoje tem esse leque, já essa consciência, esse conhecimento, né, de algo mais abrangente dentro da saúde, da medicina integrativa, das técnicas, a gente também tem que entender que hoje, dentro de técnicas como a nossa da físio, da fono, da TO, da reabilitação, nós temos um profissional que dá conta e muito bem de tudo isso, e consegue alinhar. Né? Sim. E além desses toques e tudo isso que você conversa com o paciente, a gente até falou um pouquinho aqui nos bastidores, porque existem algumas outras vertentes dentro da micro, unidas à medicina integrativa, tecnologias, enfim, a suplementação. Como que você caminha nesse sentido? Tá. Eu deixo isso muito delimitado, tá? Para os meus pacientes. O que é a microfisioterapia? Toque. O meu paciente... A microfisioterapia raiz. É toque, né? Se você vai para um profissional que faz uma microfisioterapia e começa a falar muita coisa e trazer muita... Gente, e não toca em você, não é microfisioterapia. A microfisioterapia tem que ter o toque. Ah, estou fazendo microfisioterapia online. Sinto muito. Não é microfisioterapia. Essa é holística. Exato, exato. Mas a microfisioterapia é o toque. Nós precisamos desse contato com o paciente, nós precisamos tocar. E é onde, Vanessa, eu te falo, a microfisioterapia, ela foi conhecida, né? Ela é muito recente, né? Ela tá no Brasil desde 2005 apenas. Então, ainda é muito nova. Mas... no começo, o que marcava a microfisioterapia eram as datas. Então, o paciente deitava e o profissional tocava. Ah, você lembra da sua mãe contar se ela passou alguma coisa na gestação dela? Você lembra de alguma situação aos seus 4 anos de idade? Então, isso deu uma interpretação diferente. Né, da microfisioterapia. Mas não é que a microfisioterapia adivinha. Nós não adivinhamos nada. Hoje, os nossos mentores, os nossos professores, eles falam muito, toque mais e fale menos. Então, eu venho tentando tirar um pouco isso dos pacientes, tanto que assim, paciente para mim chegou vou dar um exemplo, tá? Em uma crise de ansiedade para sessão, eu não vou falar nada. O paciente pode ficar bravo comigo. Ah, eu fui lá na micro, ela não me falou nada. Eu vou explicar. De onde veio não, isso. Eu não vou contar. Por quê? Ela já tá num sintoma. Ela já está inflamada. Ela já está intensificada. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande com o que nós falamos naquela sessão, porque, entenda, eu dou Você dá uma alerta data. De um gatilho exato, também, né? Exato. E aí? Vem um gatilho, né, para esse paciente, o que eu vou fazer? Então, eu não posso dar um gatilho, eu não tenho uma ferramenta, não é uma terapia, não é um psicólogo que sabe como ele vai lidar com aquilo. Também é muito diferente. Então, hoje, tem-se muitas técnicas que casam com a microfisioterapia, mas que nós, que trabalhamos com a microfisioterapia mesmo, né? E eu falo a microfisioterapia porque eu tenho outras técnicas. Eu tenho a reprogramação biológica, eu tenho a fisioterapia integrativa, associo algumas coisas, mas o meu foco é a microfisioterapia. Então, ali naquele momento, como que você tá? Eu posso te dar informação? Pergunta para o teu paciente. Porque eu tenho pacientes que eu pergunto, você quer que eu te dou as informações? Não, Tarine. Preciso lembrar? Eu preciso saber? Não. Eu preciso achar um culpado, porque depois eu vou olhar sempre aquela pessoa e fazer essa associação. Então tem que se ter um cuidado muito grande, porque vamos voltar para o exemplo da mãe, né? Tadinhas, as mães são sempre exemplos, né? Uma mãe chega para mim para tratar uma criança que teve um nascimento prematuro, que teve complicações no momento do parto. Aquela mãe concorda comigo que por si só ela já traz uma culpa? Sim. Mesmo ela não tendo culpa, ela já se culpa e ela culpa o corpo dela disso. Aí eu olho pra ela e falo assim, mãe, sei lá, o problema de refluxo do seu filho, que é, né, tô dando um exemplo, o problema de refluxo do seu filho foi de um medo que você passou na sua gestação quando você tava grávida dele de 5 meses. Ela vai falar, pronto, a culpa é minha. Tá vendo? A culpa é minha, de novo. Mãezinha, o que aconteceu na gestação? Foi uma gestação tranquila? Você passou por medo,
estresse, teve alguma perda, algum conflito, né? Passou mal, enjoava muito, não conseguia comer. Olha, ele tem aqui um conflito gestacional que ele vivenciou junto com você, mas não foi porque você quis. Ele estava sendo alimentado de você. Então não tem como a gente diferenciar isso. Mas a culpa não é sua. O que eu te proponho? Vamos fazer uma sessão em você também? Por quê? Nós estamos tratando ele, mas entenda que o medo gestacional foi o seu. Então nós tratando você, tratando o seu medo, a insegurança, era você que estava vivenciando toda essa aflição. Então nós precisamos olhar para você, tratando você. Automaticamente, esse medo e essa insegurança dessa criança, o refluxo, que é uma situação não digerida, que eu não consigo engolir, ele também vai conseguir ter uma melhora. E algumas vezes você iniciou o tratamento com a mãe, ela já vai perceber a diferença naquela criança que você nem vai precisar ver depois, né? Em alguns casos acontece até isso. A criança, né, aqui eu já vou aproveitar uma pergunta sua, Vanessa. Existe diferença nos resultados entre adulto e criança? Existe. Porque imagina, né? Eu com 33 anos e uma criança com 3. A diferença de traumas ali, né, é muito grande. Então, eu gosto muito de atender criança, eu atendo muita criança. Da pandemia para cá, aumentou muito a procura. E eu trato a criança não só o sintoma que ela traz, mas também a prevenção. E eu gosto muito da parte que a microfisioterapia interfere no aprendizado, no quanto essa criança é estimulada. É um salto, assim, é muito intenso. E eu tenho uma parceria com uma escola em uma das cidades e eu recebo esse feedback de professores, de pedagogos, né, pais que trazem a criança para mim em uma sessão e depois falam, nossa, parou com a Ritalina, tá tomando... Tá mais motivado, curioso, não tá precisando mais tomar a medicação. E não é a micro que tirou a medicação. Nós não mexemos em medicação. Essa parte da suplementação, né, que você falou, nós não mexemos em absolutamente nada disso. A micro não interfere em medicamentos, suplementos, nada. Mas são consequências. Isso é uma consequência que a própria escola, que a própria família começa a ver a necessidade, né, de retirar, porque não precisa mais. O interesse, as notas, a dicção, o desenvolvimento motor, o posicionamento da criança, a socialização. Então, tudo isso vai mudando. Então, a criança, ela, além do efeito, né, imediato ali, sessão, sintoma, a criança tem o efeito preventivo e estimulante, né? Eu falo que ela estimula a criança a desenvolver-se. Você modifica o rumo, né? Na base. Então vocês perceberam que por isso lá no início da nossa conversa eu falei assim, hoje a gente vai falar nesse episódio da microfisioterapia, mas ele vai abrir um leque para outros momentos, né? Eu até me antecipando aqui que a gente está chegando ao fim do nosso episódio, né? Mas tem muita coisa para ser falada, tem muitos detalhes, tem muitos pormenores ali, deixar cada vez mais evidente a importância e as pessoas entenderem, ficarem curiosas e quererem conhecer, procurar por você, né? A gente vai criar novas oportunidades de novos temas, né? Nós vamos criar até para vocês, para os pais na clínica, para quem não é da nossa clínica, enfim, deixar perguntas, curiosidades, para a gente trazer até num próximo momento, quais são as maiores curiosidades que vocês possam vir a ter dentro da microfisioterapia, né? Quais os encaminhamentos que possam ser feitos, os tratamentos, né? O que pode ajudar, como você deu uma ideia de uma criança com déficit de atenção e hiperatividade. Essa semana mesmo, uma mãe me perguntou, eu encaminhei uma criança, você seu contato, falei assim, não, vai na micro. Ela já falou assim que tinha tentado tudo, neuro, enfim, tudo, que ele era gago. Eu falei, tenta micro. Micro você já tentou? Então vai lá na micro. Porque até isso, então assim, a gente entender todos esses detalhes, porque vocês perceberam que tem muitas coisas, né? Então é legal dar todo esse embasamento. Então acho que você, para fechar, primeiro quero te agradecer, né? Deixa a gente com essa curiosidade e se a gente já era apaixonado pela micro, a gente fica muito mais, ainda mais vendo uma pessoa que faz com paixão, que gosta e que tem essa leveza, né, na forma de explicar, e que isso é muito bom, ajuda a gente a repassar para as outras pessoas. Para você deixar o seu recado como microfisioterapeuta, falar, né, o que você acha de importante nesse caminho para todo mundo ficar sabendo e te aguardar nos próximos momentos, claro. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de estar falando sobre a microfisioterapia. Realmente é algo que eu amo, que eu sou apaixonada, que eu me dedico, que eu estudo
Eu brinco que 24 horas do meu dia, mas eu acho que o que eu gostaria, né, de passar, de deixar como um recado, você não precisa ter um sintoma específico para buscar a microfisioterapia. Você não precisa ter uma queixa específica, você pode se beneficiar. E o que mais me deixa feliz é quando alguém recebe a micro como um presente. Tarine, tem um voucher, eu queria presentear alguém com uma micro. Amei essa ideia. E isso pra mim é algo assim que eu costumo dizer, eu cheguei aonde eu gostaria de ter chego, porque olha a importância, a percepção, e eu digo isso, a microfisioterapia, uma sessão de microfisioterapia é uma chance. É uma chance de você olhar para dentro de você, entender a sua história e dar uma chance do seu corpo reposicionar, modificar tudo aquilo. Não basta a gente ter uma vida saudável externamente, se alimentar bem, fazer atividade física, se nós não olharmos para dentro de nós. E tem coisas que racionalmente a gente tenta fazer e a gente não dá conta. Consegue. E isso Exato. é muito importante. Exato, porque o meu corpo, né, quando eu chego no racional, é porque eu não tenho mais noção e eu não tenho mais consciência do que o meu corpo ainda guarda. Então, aquilo que é racional e aquilo que eu tenho noção, eu consigo resolver, mas é aquilo que eu não faço ideia. Então, é uma oportunidade, é uma chance de você mergulhar dentro de você. Eu vou me dar um voucher, tá? Só falando que a minha micro já tá como que é? Atrasada. Já tá na hora de refazer. E isso é maravilhoso, porque é uma chance de você se reconectar com você, você entender a sua história, você entender aquilo que você traz, você entender o porquê o seu corpo está externalizando com determinados sintomas e dar a chance do seu corpo interpretar, entender e resolver aquilo para você. E entender que muitas coisas não dependem da gente, não depende da gente entender, da gente resolver. O nosso corpo só quer uma pausa. Ele só quer que a gente permita com que ele se reposicione. E não depende só de uma medicação. Vou dar um exemplo até. A pessoa não consegue dormir. Então, toma um ansiolítico, toma uma melatonina. Sim. Às vezes você toma tudo e fala, gente, Exato. Não dorme. Mas por que você não tá dormindo? Então é algo além, né? O sono é só o sintoma. O que tá te incomodando? O que não tá te deixando ter essa noite de sono? O que tá afetando a sua glândula pineal na produção de melatonina? Então, o que está acontecendo? Então, é aí que a gente chega. Então, o meu recado hoje, né, como você trouxe para mim, se permita. Se permita olhar para dentro de você. Por mais que às vezes seja doloroso, é bem aquela questão do processo, né? Mas se eu não entender o meu processo, se eu não entender as minhas raízes, da onde eu venho, o porquê eu trago tudo isso, não vou conseguir resolver. E aí a atividade física sozinha não vai adiantar, uma alimentação saudável não vai adiantar. Medicamentos não vai adiantar. Por quê? Porque por mais que dói, eu preciso acolher o meu trauma. E algo que eu sempre trago, Vanessa, e as minhas pacientes, elas sabem que eu falo isso, ame os seus traumas. Ame aquilo que você traz, porque a sua história. São esses conflitos, foram todas essas histórias, né? Essas situações, por mais dolorosas que sejam, eu não tô aqui para romantizar a microfisioterapia e nem falar que tudo vai ficar perfeito, que a minha vida é perfeita porque eu trabalho, né, com a micro e sou adepta a ela. Mas se eu posso me reposicionar e eu posso olhar para tudo isso de uma forma diferente e mudar a minha direção. Então, quando eu olho, né, para o meu trauma, por mais doloroso que ele seja, mas eu olho com amor e eu me acolho, eu acolho aquela situação, o meu corpo também entende que aquilo foi necessário para me construir, para me tornar quem eu sou hoje. E se hoje eu tô aqui, foi porque eu me permiti, no pior momento da minha vida, talvez, olhar para dentro de mim, me abrir para a microfisioterapia, e hoje eu piso em lugares e eu chego em lugares que eu jamais imaginei que a microfisioterapia me permitiu. E ajuda muitas pessoas e esse a ter é o meu a mesma propósito. Sensação que você tem hoje, e esse é o meu propósito, e é algo que eu digo, e eu acho que é aí que tá o meu amor, eu acho que é aí que tá a diferença. Se for para eu perder o meu olhar de carinho, o meu olhar pelo ser humano,
Eu não trabalho mais na área da saúde. Vocês entenderam? Se eu já amava microfisioterapia agora, então pronto, deu tudo certo. Gente, vocês vão ficar apaixonados. Né? Eu espero que vocês tenham gostado muito. É apaixonante conversar com você, do jeito que você lida com o tema, como você traz as coisas, né? Como você é apaixonado pelo que você faz. Sim. Então, assim, não tem como a gente não querer marcar um horário com ela. Daí, no finalzinho aqui, a gente vai deixar para vocês o endereço, telefone, contato, tudo para vocês entrarem em contato e agendar, né? Se permitir, se cuidar. E a gente vai trazer novos momentos aqui para a gente conseguir discutir muito mais, aprender muito mais. E agradeço mais uma vez, foi um prazer falar com você. Foi incrível trazer um pouquinho de tudo que a microfisioterapia é e tem sido na minha vida e na vida dos meus pacientes. Obrigada, viu, gente? Um beijo enorme e até mais. A Clínica Estúdio de Intervenção Precoce, localizada em Maringá, oferece serviços de excelência há 3 anos. Nossa equipe multidisciplinar, altamente capacitada, está dedicada a proporcionar intervenções personalizadas e eficazes, garantindo o melhor cuidado e suporte para nossos pacientes. Confie em quem entende e cuida com carinho e profissionalismo.